Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para o plano rumo aos 800 mais na prova de matemática do Enem em apenas 12 semanas. Evento que vai acontecer lá nos dias 27, 28 e 29 de janeiro. E eu estou aqui hoje para a segunda live de aquecimento para aquecer os motores, ensinar técnicas infalíveis para ajudar vocês a conquistarem, sem sombra de dúvidas, mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Na aula de ontem, só recapitulando, você viu a primeira estratégia para alcançar os mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, que é o quê? Quem se lembra, você começar a prova de matemática do Enem pelas questões que são necessariamente mais fáceis. Por quê? Porque ela te dá uma coisa importantíssima, que é a coerência pedagógica. Não vai acontecer um caso de você, por exemplo, acertar 30 questões, que é uma quantidade relativamente grande para uma prova que nem a prova de matemática, e tirar, por exemplo, 600 pontos, sendo que teve um outro concorrente que com os mesmos 30 pontos tirou 800 ou 750. Por quê? Porque ele tinha estratégia de prova. Então é isso que você vai aprender nessa sequência de aulas, 10 aulas de aquecimento para o evento principal. Sejam todos muito bem-vindos, Alex, Anne, Karine, Carol, Vitória. Carol até comentou aqui, questões mais fáceis de gráficos, tabelas, 5 coisas, 5 alternativas. Exatamente, acho que Carol estava comigo ontem na live e prestou muito bem atenção. E só relembrando que se você não está no grupo do WhatsApp, que é o grupo principal do nosso evento, se cadastra lá no link da bio, é muito simples. Responde o formulário e entra no grupo. Por quê? Porque tudo vai ser mandado com antecedência no grupo. E eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Se você tem um colega que está com o mesmo propósito que você, quer focar na prova do Enem, em especial precisa de ajustes para a prova de matemática do Enem, convide ele. Porque no dia 29 você vai ter uma surpresa. E eu tenho uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é: aves de mesma plumagem voam juntas. Se você está sozinha, você consegue sim seu propósito, desde que você pague o preço. Entretanto, se você está junto de pessoas que têm um propósito similar ao seu, você chega no seu propósito muito mais rápido. Inclusive, essa é a frase que eu utilizo em minha vida, nos meus grupos de estudos, grupos de mastermind que a gente participa. A gente está sempre do lado de pessoas que têm um propósito igual, um propósito similar, e fica muito mais fácil, muito mais simples chegar no próximo nível. Quem está aqui comigo, escreve aqui no chat aqui agora, antes da gente começar a pauta da nossa segunda live: eu tenho um método. Essa vai ser a frase que vai guiar todo o nosso aquecimento até o evento principal. Eu tenho um método. Se você tem um método, sem sombra de dúvidas, você consegue chegar onde você quer chegar muito mais rápido. Beleza? Escreve aqui: eu tenho um método. E agora, sem mais delongas, apresentação rápida. Qual o tema da nossa live de hoje? A live importantíssima, principalmente para as pessoas que gostam de procrastinar. O que é que elas têm que fazer para não procrastinar? E isso são técnicas. Então hoje a gente vai ver aqui 10 técnicas que, na verdade, algumas eu vou conseguir condensar porque elas se unem, tá? Técnicas para manter a disciplina e o foco nos estudos. Porque aqui para nós, gente, ó, segredinho aqui, só eu e você. É muito bom não fazer nada. Rapaz, não fazer nada é tão bom ficar deitado, é tão bom não estudar, é tão bom fazer coisas que a gente não gasta a energia do nosso cérebro. Por quê? Porque nosso corpo, por si só, ele foi constituído de tal forma que a gente gaste o mínimo de energia possível e que a gente consiga sobreviver.
E quando a gente estuda, a gente gasta uma energia que normalmente a gente não pode estar gastando. Na verdade, a gente não tem essas técnicas ainda. Mas quando você instala algumas técnicas, alguns hábitos que para frente vão se tornar, tudo vai se tornar muito mais fácil. Então, primeiro, parte do método, tá? Eu vou chamar assim. Parte do método, para quê? Para que você pare de procrastinar, tenha mais foco e principalmente tenha mais disciplina, é você ter um método de estudos. E o método de estudos que eu aconselho todo mundo está utilizando, principalmente as pessoas que tiveram férias e estão voltando a estudar a partir de agora, é você usar inicialmente o famosíssimo, quem não conhece, escreve aqui, método Pomodoro. De modo prático, vestibulandos de medicina, por exemplo, eles têm uma meta pessoal, assim, particular, de estudar em torno de 6, às vezes 8, às vezes 10 horas por dia. Só que aqui para nós, é humanamente impossível você estudar 6, 8, 10 horas consecutivas. Até isso não faz sentido. Por quê? Faz sentido você estudar 8 horas seguidas? A pergunta é, você vai conseguir reter essas 8 horas seguidas de estudo? Eu acredito que não. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então, quando a gente for estudar, a gente precisa de uma técnica. E quando a gente fala em técnica, em método Pomodoro, é você fazer um cronograma específico onde você estuda em intervalos de tempo. Se você quer estudar, por exemplo, 6 horas por dia, inclusive se você está começando seus estudos agora, eu não indico isso. Comece com a quantidade menor, bem menor mesmo, 2, 3 horas até você voltar no tranco. Fique tranquilo que para o Enem 2025 tem tempo mais que suficiente para você voltar a pegar no tranco e conseguir a sua meta de 6, 8 horas diárias, tá? Então é você estudar, sei lá, 30, 40, 50 minutos, pausar 10 minutos. Estudar de novo 10, 30, 40 minutos, pausa 20 minutos. É importantíssima essa pausa. E se você está com a meta de 2 horas inicialmente, ou no máximo 3 horas por dia, você separa essas 3 horas, que também são conhecidas como 180 minutos, em ciclos. E esses ciclos vão ser, por exemplo, de 30 em 30 minutos. Então você estuda 30 minutos, necessariamente para 10 minutos. Estuda mais 30 minutos, para outros 10 minutos. Estuda 30 minutos, para agora não mais 10 minutos. Agora você vai ter que ter um tempo um pouco maior, porque, de novo, você está voltando a estudar. Então você precisa colocar seu cérebro para funcionar. E como é que você coloca seu cérebro para funcionar? Aos poucos. Pensa num carro. Um carro que não seja o automático, mas mesmo sendo o automático, como é que o carro pega no tranco? Primeiro você liga e vai acelerando. E num carro que não é automático, quando você vai acelerando, acontece o quê? Primeira marcha, segunda marcha, terceira, quarta, quinta. Você não vai direto para a quinta, senão acontece o quê? O carro morre. Então, o objetivo dos estudos coloca na mente, é você estudar e reter o que você aprendeu. Não adianta você estudar 6 horas hoje, por exemplo, se você começou a estudar hoje, sendo que dessas 6 horas você conseguiu reter as primeiras 1 hora de estudo. Aí eu te pergunto, faz sentido você ter estudado 6 horas, sendo que você só conseguiu reter mesmo 1 hora? Não. Por quê? Porque seu objetivo em estar estudando não é estar estudando por estudar. É estudar para reter e principalmente conseguir replicar daqui a 11 meses, quando você estiver fazendo a prova do Enem 2025. Porque essa prova é uma prova que, quando você começa a estudar hoje, é longo prazo. Você tem 11 meses, vamos dizer 10 meses, né? Porque é no início de novembro. Você tem 10 meses para estudar. Será que o que você está estudando hoje, por exemplo, quem começou estudando por física, vai lembrar o primeiro conteúdo de física daqui a 10 meses? Então, comece a estudar de forma estratégica. Não é estudar muito por dia no início, é estudar pouco e principalmente reter
Para quê? Para você conseguir replicar daqui a 10 meses. Aí mais à frente a gente vai ver os ciclos de evolução que vão estar nos cronogramas específicos, que vai ser uma aula só para isso, que inclusive vai ser lá no YouTube, aula da semana que vem, tá? Passo número 2. E esse passo eu gosto muito dele. As pessoas acham que tá, Tiago, eu já tenho um método de estudos, agora eu vou sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Não é simplesmente sentar a bunda na cadeira e achar que você vai começar a estudar e vai dar certo e ponto final. Não, você precisa ter um ambiente. E que ambiente é esse para estudar? Eu costumo dizer, organize o ambiente de estudos limpo e silencioso. Tá? Por quê? Primeiramente, muitas pessoas têm rinite, né? Se você está em um lugar que tá sujo, você vai estar espirrando. Imagina você está estudando e espirrando. Isso mais atrapalha do que ajuda, pode ter certeza. E um ambiente silencioso, você vai dizer, pô, Tiago, na minha casa eu tenho 2 irmãos pequenos, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho um cachorro, eu tenho um periquito, papagaio, não tem como ser silencioso. Lembra? Você tem a partir de agora um método. E um método significa que quando você aplica um método, significa o quê? Que você consegue desvendar coisas que você não desvendava anteriormente. Ah, Tiago, como é que eu vou conseguir fazer com que minha mãe cale a boca? Não, você não vai fazer com que sua mãe cale a boca. Você vai fazer com que você tenha um poder de autoconcentração mais rápido. Tiago, traduza isso aí. Acho que todo mundo tem um fonezinho, né? Coloca no YouTube, ó. Sons marrons. Toda vez que você começar a estudar, você vai colocar um som marrom para ouvir. Vou dar um exemplo bem prático. O que seria um som marrom? Som de chuva. Coloca um sonzinho de chuva e começa a estudar. Ah, Tiago, mas meu estudo hoje é envolvendo uma videoaula específica que eu vou assistir sobre análise combinatória. Não importa. Você deixa 2 abas. Uma aba onde você vai estar vendo sua aula de análise combinatória e uma outra aba, por exemplo, do YouTube, que você vai estar ouvindo os sons marrons. Eu tenho uma coisa que eu falo, primeiro faz, depois reclama. Faça isso, use essa técnica para você vai ver se seu poder de concentração não aumenta e mesmo que seu ambiente externo seja um ambiente que as pessoas falam muito, você não vai estar ouvindo nada que vem de trás, que vem de fora, que não seja do seu quarto. Tá? Então, o primeiro passo, você ter um método de estudos eficaz e um método de estudos eficaz, principalmente para quem está começando os estudos agora, é o método Pomodoro. E o segundo, você está em um ambiente limpo, um ambiente propício, de preferência um ambiente silencioso. Se não for silencioso, o que é que você faz? Coloca aqui nos comentários sons marrons. Tá? E só mais um aviso. Todos os materiais que eu estou fazendo dessas lives de aquecimento eu estou disponibilizando no grupo do WhatsApp, tá? Se você tiver com caneta e papel aí para estar escrevendo, ótimo, você já mostra o quão comprometido você está, mas eu separei alguns materiais em PDF, inclusive da aula de hoje, com os 10 tópicos que eu vou estar abordando, eu vou estar colocando lá no grupo do WhatsApp, tá? Então não precisa estar copiando neste momento, porque tudo eu vou disponibilizar lá, ok? Tá fazendo sentido tudo que eu tô falando aqui? Coloca um aqui nos comentários. 1 se tá fazendo sentido e 0 se não está fazendo sentido para você. Beleza? Seja bem-vindo, Carmelita, Clara, Zilda Andrade e Pati. Terceiro ponto é você... Na verdade, o terceiro e o quarto, eles se unem. Se unem por quê? Porque o terceiro e o quarto tem a ver com a parte específica que vocês vão ver lá em uma aula que eu vou fazer no YouTube da semana que vem, que tem a ver com o cronograma, tá? O passo número 3 é estabelecer horários fixos, principalmente se você ainda está no terceiro ano, está no ensino médio. Por quê? Porque você já tem um horário do seu dia, que é sua manhã ou sua tarde, para estar no colégio. Ou seja, você só tem a tarde ou a noite para estudar. Então, se você só tem a tarde ou a noite, você precisa ter seu horário fixo.
E para quem está focado 100%, já terminou o ensino médio, agora vai usar o ano todo para estudar, também é aconselhável. Por quê? Porque a gente quer burlar nosso cérebro. Para quê? Para ele saber que naquele horário específico ele vai levantar e você vai estar estudando. Então, o terceiro tópico é estabelecer horários específicos. E nesses horários específicos tem o tópico 4, que é criar um cronograma semanal. Você vai ver de novo mais lá na frente como é que você monta seu cronograma, e eu vou fazer um sorteio específico para algumas pessoas me mandarem seus cronogramas específicos para eu dar uma analisada, para ver se você conseguiu contemplar todos os tópicos, tá? Então você precisa definir quais são os seus horários fixos para estudar por dia. E o quarto, sem sombra de dúvidas, nesses horários específicos você tem um cronograma. Você tem que ter um cronograma, e esse cronograma é semanal. E você vai ver também que esse cronograma semanal você vai fazer em um dia específico da semana. Alguém adivinha aqui qual é o dia da semana que você monta o seu cronograma? Em particular, é o dia que você não estuda, tá? É no domingo. No domingo que você monta seu cronograma da semana. Tá? É um cronograma que não é mirabolante, você precisa fazer muita coisa, mas você precisa saber o que você vai fazer. E você faz sempre no domingo. Por quê? Porque quando você começar seus estudos de segunda-feira, seja de manhã, isso aí, Carol, perfeito. De segunda de manhã ou segunda de tarde, você já vai começar seus estudos sabendo o que você tem que fazer. Tá? Então, segunda você vai começar, 9 horas da manhã, e às 9 horas da manhã você vai começar pela aula de História, e na aula de História você vai assistir a aula de Segunda Guerra Mundial. Um exemplo assim bem simples, que talvez quem esteja começando agora não vai começar estudando História por Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, é no domingo que você planeja sua semana. E sua semana também vai de segunda até no máximo sábado, 18 horas. Por quê? Porque você precisa ter o tempo para arejar a sua cabeça. Tá? Seu objetivo é passar no vestibular através da prova do Enem. Em especial, se sua dificuldade for em matemática, existe um plano direcionado, sim, relativamente simples, porque em 12 semanas, por exemplo, você consegue criar toda a sua base. Tá? Que vai ser num evento dos dias 27, 28 e 29 de janeiro. Você vai ver que é mais simples do que você pode imaginar. Inclusive, eu vou mostrar qual foi a estratégia que eu usei para resolver, analisar a prova de matemática toda do Enem 2024 e conseguir fazer de primeira 39 questões em menos de 2 horas. Bom demais para ser verdade, né? Você fazer 39 questões em menos de 2 horas. Isso significa o quê? Que você já teria pulado para a prova de natureza e dizer: minha irmã, em 2 horas eu termino natureza e carimbo minha aprovação. Tá? Acabou de fazer uma pergunta: cada dia estuda uma matéria? Não. Cada dia você estuda pelo menos 3 matérias, de 3 a 4. Por quê? Você tem, deixa eu ver quantas matérias. 3, 4, acho que são 8 matérias que caem no Enem. Não seria a ideia você estudar uma por dia. Inclusive vai ser um tópico que eu vou estar abordando mais à frente. Não é uma matéria, até porque não faz sentido você ter um dia para estudar matemática. Você cansa sua mente, e meio que sua mente você precisa trabalhar com coisas que são diferentes durante o dia, senão dá bug também. Prof, recomendo estudar matemática todo dia? Depende do nível que você esteja, mas eu acho que pelo menos 3 dias na semana, eu acho que é mais que suficiente para a prova de matemática do Enem. 3 dias é uma boa quantidade de dias, mesmo que você esteja começando do zero. Tá? Por quê? Porque quando você tem um método, quando você tem um passo a passo, você já tem tudo planejado. Você já tem tudo planejado, por exemplo, daqui a 12 semanas. E não necessariamente você precisa estudar todo dia. Tá? Até porque tem os ciclos de revisão, e os ciclos de revisão são pensados também estrategicamente para trabalhar sua memória de longo prazo. Então, se você estuda, por exemplo, segunda e revisa terça, é muito fácil você revisar assim. A ideia é que você estude segunda e revise quarta. Por quê? Porque teve um dia para você esquecer o que você estudou na segunda. Sabe?
Outra perguntinha, tenho 15 anos e sou péssimo em matemática. Qual o melhor conselho? Conselho que para qualquer pessoa eu vou dar, principalmente para as pessoas que vão fazer a prova de matemática do Enem, é começar pelo básico. Primeiro, porque o básico é mais fácil para você aprender. E segundo, porque o básico no Enem vale mais ponto que o avançado. Tá? E terceiro, porque você tem uma estratégia de prova e sabe que o TRI valoriza a coerência pedagógica. Então, para você que tem muita dificuldade em matemática, entenda, o problema não é a dificuldade em matemática. A dificuldade em matemática é a solução. Para isso, você precisa de um método. E no método, você diz exatamente o que você vai estudar em cada uma das semanas, tá? Cada uma das semanas, cada um dos dias, tá? Sou péssimo em química e física. Depois eu posso te indicar algumas pessoas que eu também conheço aqui para você dar uma seguida. São muito bons professores. Química é minha favorita. Isso é muito bom, principalmente porque química, física e biologia estão no segundo dia da prova do Enem. E a cada ano que passa, a prova de natureza está valendo mais para quem quer principalmente medicina e tem que ir bem nessa prova. Tá? Vamos lá. Relembrando, usar um método Pomodoro, tópico 1. Segundo passo, organizar o ambiente. Como é que se organiza o ambiente? É você estando em um lugar arejado, de preferência silencioso. Se tiver sua família falando muito, bota o sonzinho marrom para ouvir e quebra o pau, tá? Terceiro e quarto passo, eles se unem, né? Que o terceiro é você estabelecer horários específicos para estudar. E o quarto é nesses horários específicos você ter um cronograma, tá? Outra perguntinha, qual a melhor forma de gerenciar o tempo de prova? Bom, essa é uma pergunta um pouquinho mais avançada, mas antes de você pensar em gerenciar o tempo de prova, é o seguinte, você tem que ter uma estratégia clara para a prova do Enem, em particular para o segundo dia da prova do Enem. E qual é essa estratégia? Você começar necessariamente pela prova de matemática. Por quê? Porque é uma área que tem uma pontuação maior. Obviamente, para você ter gerenciar o tempo de prova, é você começar pelas questões que são mais fáceis. Primeiro, porque a maior parte da prova são de questões fáceis e médias, e normalmente você consegue fazer pelo menos 30 questões se você tiver começado do 000 agora no início do ano e fazer essas 30 questões em 2 horas. Aí você já teve um tempo muito bom, porque você vai ter mais 2 horas para outra área e depois sobra em torno de 1 hora para fazer gabarito e escolher mais 5 questões de cada área, tá? Então a parte de gerenciar é você tem uma estratégia, tá? E para você ter estratégia, primeiro você tem que ter uma base consolidada para quê? Bater o olho. Viu a questão é de logaritmo, significa que você pode pular. Viu a questão é de probabilidade, pode pular. Viu a questão é uma daquelas que a gente fez ontem que envolve uma tabelinha, você faz, tá? Vamos lá. Quinto tópico. Esse é um tópico que muitas pessoas meio que sabem que é importante, mas não fazem, tá? Por quê? Porque a gente não vive sem ele, que é o celular. E quando vocês estiverem estudando, eu coloquei aqui como esse tópico, é desativar as notificações do celular, mas de modo prático, é deixar o celular de escanteio mesmo. Não existe você estar estudando se você está preocupado com a mensagem do WhatsApp, você está preocupado com o grupo do WhatsApp dos seus amigos, você está preocupado com o grupo do WhatsApp de alguma coisa, com a notificação do seu e-mail. Gente, a partir de agora o celular é um meio de estudo para vocês e obviamente comunicação, mas no momento certo, tá? Eu aconselho, inclusive, que vocês deixem no formato não perturbar ou que você desligue mesmo o celular para que no momento que vocês estejam estudando, vocês estejam 100% focados. Ah, o terceiro e o quarto tópico tinha a ver com você estabelecer os horários específicos, tá? E desses horários específicos montar o seu cronograma. Mas não precisa se preocupar, não, porque se você estiver no grupo do WhatsApp, quando terminar a aula, eu vou enviar um PDF no grupo, onde eu destaco esses 10 tópicos, tá? Então, o quinto tópico, obviamente, deixar seu celular longe de você, porque você está estudando com o objetivo de quê? De reter o que está aprendendo.
ok? Vamos lá. Sexto, inclua pausas estratégicas. Inclusive, essas pausas estratégicas você pode linká-la com o tópico 1, que é a ideia do método Pomodoro de estudos, onde você estuda em intervalos de tempo. Só que nesses intervalos de tempo, por exemplo, se você separou 3 horas de estudo por dia, você vai ter 30 minutos, descansa 10, 30 minutos, descansa 10, 30 minutos, descansa 10 ou descansa 15. Só que nesse terceiro bloco, quando você terminou essa 1h30, esse bloco daqui é um bloco que você descansa mais. Por quê? Porque você já estudou 1h30. Então, se você já estudou 1h30 e sua meta é 3 horas e você já estudou 50% do seu tempo, significa que você está cansado. Por quê? Porque você voltou os seus estudos agora e você precisa voltar a instalar esse hábito. Então você precisa de pausas estratégicas. E o que são essas pausas estratégicas? São pausas maiores, tá? Professor, você recomenda desinstalar as redes sociais? Já tentei colocar tempo de uso, mas não funcionou muito. Não indico que você desinstale não. Por quê? Porque é importante vocês estarem nas redes sociais. O objetivo não é estar fora delas. O objetivo é no momento que você estiver estudando que você esqueça das redes sociais. Lembra? 30 minutos, pausou 10. 30 minutos, pausou 10. 30 minutos, pausa estratégica. Nessa pausa estratégica você vai comer, você vai levantar da cadeira, fazer alguma coisa, vai ver alguma série, não sei, série não, né? Porque série tem mais tempo do que você pré-estabeleceu. Mas você pode mexer no celular, nessa pausa estratégica desse momento. Agora, essa pausa estratégica que você vai mexer no celular é uma pausa que tem início e tem fim. Não é uma pausa que você começa e não sabe a hora de terminar. Lembra? Cronograma. No seu cronograma tem exatamente esses momentos de pausa. E nos momentos de pausa, é um momento de pausa para você fazer coisas que não tem nada a ver com o estudo, tá? Ficou uma perguntinha. Meu celular é o meu meio de estudo. Mas se seu celular é seu meio de estudo, não tem como você não estar com o celular, tá, Niele? Mas desativa as notificações. Por exemplo, meu celular eu consigo desativar as notificações de tudo. Eu só deixo notificação, por exemplo, de YouTube, porque quando as pessoas fazem algum comentário nos meus vídeos, eu vou lá e respondo essas pessoas. O WhatsApp no meu celular não tem notificação e o meu e-mail principal eu recebo notificação. Fora isso, eu não recebo notificação de nada. Para quê? Para eu não me preocupar com quem me mandar mensagem no WhatsApp, sei lá, 2 horas da tarde, sendo que 2 horas da tarde eu estou em uma mentoria, eu estou estudando, eu estou fazendo qualquer outra coisa, tá? Alguém respondeu aqui, Maria. Deixa eu ver aqui. Acho que depende bastante do seu objetivo. Vai mais da sua disciplina. Eu vejo as redes sociais como um modo de obter informações, principalmente sobre atualidades. Verdade. Mas a depender do que você segue também, não é? Acho que é a Issa. Então, se você está, por exemplo, no Instagram seguindo o perfil lá do INEP, é importante. Toda pessoa que vai fazer o Enem precisa ter conectado no seu celular, né? Tá seguindo a página do INEP. Por quê? Porque tem informações importantes referente ao seu processo seletivo ou, sei lá, a universidade que você queira, algo do tipo. É importante. Fazer simulados é uma boa? Não é uma boa, não. É regra. Fazer simulado é obrigação. E até o Enem você tem que ter feito pelo menos 20 simulados de 45 questões. Pelo menos esses simulados de 45 questões. Por quê? Porque você vai aprender a ideia dos modelos e consegue replicar quantas vezes quiser. Ou seja, a parte de gerenciar o tempo você aprende como? Fazendo simulados. Por quê? Porque você está na prática. Então, fazer simulado para quem vai fazer qualquer prova, principalmente a prova do Enem, que é uma prova longa, que as pessoas se cansam nela, fazer simulado é a melhor estratégia. E, obviamente,
é simulado, principalmente quando você não estiver no nível mais acima, que já viu todos os conteúdos, é simulado de 45 questões. Simulado de 45 questões. Se por algum motivo vocês não participam de grupos que vocês conseguem simulados, sabe quais são os melhores simulados para vocês fazerem, para se prepararem para o Enem? São as provas anteriores dos Enems. Anota aí, de 2009 até 2024. Se você fizer todas essas provas, acredite, você vai entender todos os modelos de todas as questões de todas as áreas. Todos os modelos de todas as questões de todas as áreas. Por quê? De 2009 até 2024 são 15 anos. 15 anos, muitas vezes tendo primeira ou segunda aplicação. Alguns anos teve primeira, segunda e terceira. Alguns anos teve primeira, segunda e digital, ou seja, mais de 30 provas. Então fazer simulado é uma boníssima. Boa noite aí, meu brother Di. Se você faz os simulados, fica bem mais tranquila no dia da prova. Com certeza, seu cérebro acostuma perfeito. Exatamente, Carol. Perfeito. Também dizem que é bom manter o celular ocupado para não mexer enquanto estuda, tá? Colocar um relógio, por exemplo. Beleza. Quer ver uma coisa boa também para você fazer? Aí, acho que é isso, né? Você colocar no seu computador o cronômetro de lá do YouTube, que aí você consegue enumerar o tempo que você começa até o tempo que você termina. Se você está com a meta, né, do método Pomodoro, que você estuda de 30 em 30 minutos, coloca lá. Começou a estudar, né? Começou a estudar, colocou lá 30 minutos. Aí fica olhando lá. Fica no seu estudo específico e você consegue cronometrar somente olhando quanto tempo ainda falta. Ah, se não, um relógio mesmo. Mas celular, não. Fazer uma prova por mês de simulado? Não, aí é muito pouco. Quando você estiver no nível que você já viu todos os conteúdos, você vai fazer um simulado por semana, no mínimo, tá? Por quê? Porque você já viu todos os conteúdos e depois vai ser só um momento de refazer as mesmas coisas que você já viu anteriormente, então é pelo menos um por semana, tá? Quando você estiver no nível mais avançado. Vamos lá, 7º tópico. Agora é um tópico que alguém até falou em algum momento, que seria estudar uma matéria por dia. Não. O 7º tópico para você manter a disciplina, o foco nos estudos, é o que? Intercalar com matérias diferentes. Então é pelo menos 3 matérias por dia, tá? E é interessante que essas matérias sejam referentes ao dia. Se é o segundo dia do Enem, você coloca, por exemplo, matemática, física e talvez alguma mais simplesinha para também não pesar muito, tá? Então você começa por 3 matérias por dia, por exemplo, matemática, física e, sei lá, linguagens. Só que dessas 3 você começa necessariamente pela matéria que você tem mais dificuldade. Porque a matéria que você tem mais dificuldade é uma matéria que vai demandar mais tempo e normalmente você se cansa muito mais quando está estudando algo que você tem dificuldade. Então, tópico 7, intercalar matérias diferentes. Tá? 8º tópico é um tópico que muitas pessoas acham, poxa, Thiago, isso aí realmente é necessário. Eu digo sim, é necessário e é algo que vai te auto-incentivar, que é o quê? Você planejar recompensas. Thiago, como assim planejar recompensas? Pensa comigo, quando você era mais jovem, que sua mãe falava assim: fulano de tal vai varrer a sala, fulano de tal vai lavar os pratos. Pergunta, você ia querendo? Não. Quem é que gosta de lavar prato? Quem é que gosta de passar ferro? Quem é que gosta de varrer chão? Até algumas pessoas gostam, né? Mas é algo chato. Vá lá fazer isso que eu vou deixar você fazer o que você quer. Eu vou deixar você jogar o videogame. Eu vou deixar você sair com suas amigas. Meio que é uma recompensa, né? Você faz isso e ganha isso aqui, que é um propósito seu como meta, sei lá, sair final de semana. Então você coloca uma recompensa para si mesmo. Eu vou estudar 3 horas por dia e no final do dia eu vou assistir um episódio da minha série, tá? Por exemplo, tá?
Tem uma dificuldade em matemática. Coloca na cabeça, a dificuldade nunca é o problema, a dificuldade é a solução. Se você tem dificuldade em matemática, é aí que você tem que melhorar. Então, acredite não em mim, acredite num bem maior que vem por aí. Se você tem dificuldade em matemática, é muito mais fácil de sanar. Inclusive, é melhor trabalhar com pessoas que têm muita dificuldade. Por quê? Porque essas pessoas vão te ouvir muito. Elas vão fazer necessariamente o que você está mandando, né? O que você está solicitando fazer, tá? Então, Evelyn, não se preocupe quanto a isso, tá? Inclusive, se não tiver no meu grupo do WhatsApp, clica lá no link da bio, tá? Então, planejar recompensas, tá? Não só estudar por estudar, porque você é retado, porque essa é minha meta de vida, é meu propósito. Não, coloca uma recompensa, tá? Uma recompensa do tipo, final de semana eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu fiz o que tinha que ser feito durante a semana. Então, a minha recompensa no meu final de semana, eu vou ganhar isso, por exemplo, que é o quê? Um dia de, sei lá, as meninas, né? Um dia de menininha, onde eu vou, sei lá, pintar minha unha, fazer meu cabelo, fazer coisas que eu gosto, fofocar com minha amiga o dia todo no celular. Por quê? Porque essa é a minha recompensa, eu posso fazer isso. E por que eu posso fazer isso? Porque durante a semana eu fiz o que tinha que ser feito. Tá? Tópico 9, evitar multitarefas. Preste atenção a partir de agora. Você é um estudante de alta performance. E se você não é um estudante de alta performance ainda, você está se tornando. Porque se você está aqui comigo é porque você quer se transformar. E principalmente você está em busca de mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. E se você está em busca de mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, você tem que se tornar algo até conseguir esses mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Então você tem que se tornar um estudante de alta performance. E um estudante de alta performance, sabe o que ele faz? Uma coisa por vez. Ele não se preocupa em estudar português, história, geografia, matemática, física, química, geografia, tudo em um dia só. Não, ele tem o seu cronograma específico, onde em cada horário específico ele faz o que tem que ser feito. É esse horário específico que eu tenho uma aula de matemática, então eu vou assistir essa aula específica e depois dessa aula eu vou fazer esses exercícios. Tá? Então, evitar muitas coisas para serem feitas. Você vai fazer poucas coisas. Tá? Então, poucas coisas não. Você vai fazer uma coisa por vez. Tenho dificuldade em química. Tem como entender assistindo aulas pelo YouTube? Com certeza. Agora, é aquela história. Você precisa de um cronograma específico onde você vai começar do básico. Tá? Se você tem dificuldade em tal coisa, você tem que começar pelo básico dessa coisa e procurar aulas específicas. Tem diversos professores de química onde eles começam a ensinar do básico. Então, tem como, com certeza. Obviamente, se você estiver em um grupo específico, vai facilitar muito sua vida, né? A questão do networking, a questão de estar podendo perguntar, por exemplo, a um professor sua dúvida específica, tá? Alguém já até falou aqui. Professor, o senhor irá passar alguns tópicos específicos de matemática para estudar? Sim, inclusive ontem, na live de ontem, que eu fiz lá no YouTube, foi uma aula específica, onde eu resolvi diversas questões fáceis. Amanhã vão ser questões médias, e mais para frente eu vou disponibilizar um cronograma específico, onde você vai ter o que eu chamo de o plano, tá? O plano dos 800 mais. Em uma das partes do plano tem um cronograma específico. Beleza? Então, planejar o tópico 8, planejar as suas recompensas. Tópico 9, evitar multitarefas. E o tópico 10, que esse também é um tópico que as pessoas retadas acham que só precisam delas, mas não é só esse tópico, tá? Que é praticar a autodisciplina. Se você sabe que você tem aulas para fazer durante o dia, você precisa também ter uma autorresponsabilidade e uma autodisciplina para entender que naquele dia você precisa fazer isso. Por quê? Porque se você não fizer, você não vai ter uma recompensa específica e normalmente se você não fizer, você não vai conseguir o que você quer lá na frente, que é o quê? Mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem e por consequência conquistar a sua aprovação.
tá? Vai ter live resolvendo questões difíceis? Sim, será a live de sexta-feira. A de ontem eu falei de questões fáceis, a de amanhã questões médias, a de sexta questões difíceis. A da próxima semana ainda é segredinho aqui, tá? Recapitulando tudo que a gente falou aqui hoje até o momento, e daqui a pouquinho eu vou estar abrindo a sessão de perguntas e respostas para quem esteja a fim de fazer alguma pergunta ao vivo aqui para mim, tá? Tópico 1, usar uma técnica de estudos, né, chamado método Pomodoro. Segundo tópico, organizar um ambiente de estudos limpo e silencioso, tá? A parte da limpeza é óbvia. E a parte do silencioso, lembra? Sons marrons. Tópico 3, estabelecer horários fixos para estudar. E nesses horários fixos você tem que ter um cronograma semanal. Por quê? Para você burlar seu cérebro e entender que naquele horário você tem aquela atividade física, aquela atividade típica, né? E você vai ter aquelas aulas também para assistir. Quinto tópico, desativar as notificações. Desativar as notificações do celular. Perguntinha, mesmo horário a live? Sim, as lives sempre vão ser às 20 horas, tá? Essa semana, a próxima semana e a outra, que é de 27 a 29, que vai ser do evento principal. Como seria mais fácil fazer um cronograma? Evelyn, essa vai ser uma resposta de uma live específica que eu vou fazer lá no meu canal do YouTube, onde eu vou te mostrar como é que você faz seu cronograma na prática, tá? Essa vai ser uma live da semana que vem, como é que você monta seu cronograma. E quem estiver ao vivo comigo lá, eu vou fazer um sorteio para as 5 pessoas, spoiler, que me mandarem seus cronogramas para eu mesmo dar uma olhada em como é que está o seu cronograma de estudos, tá? Recapitulando, o tópico 6, incluir pausas estratégicas, não são a pausa lá do método que você para 10 minutos, agora é uma pausa um pouco maior. Intercalar matérias diferentes, tá? Planejar recompensas, evitar multitarefas e o tópico 10, praticar a autodisciplina. Lembra como eu terminei a live de ontem? A partir de agora eu tenho um método. E todos esses dias vocês vão aprender métodos. E um método é o que separa as pessoas que são aprovadas definitivamente das que não são aprovadas. Quem tem um método tem um passo a passo para seguir. Quem tem um método tem a rota completa. É como se fosse um GPS. Imagine, eu moro em Salvador, quero ir dirigindo de Salvador a São Paulo, só que eu nunca fui dirigindo até São Paulo. Como é que eu chego lá? Se eu tiver um GPS, concorda que é muito mais fácil que eu chegue lá? Então, o método é isso, é um passo a passo. Beleza? Vamos lá. Momento de perguntas e respostas. Eu acho que alguém me mandou aqui, mas a mensagem se perdeu. Quem quiser fazer uma pergunta ao vivo aqui para mim, o momento é esse. Tem uma caixinha aqui embaixo, onde tem um maisinho. É só você clicar e me mandar a notificação aqui que eu aceito. Beleza? Vamos lá. Essa live talvez tenha sido uma das lives mais importantes, porque não é uma live de responder questões. Uma live de responder questões é uma live também muito importante, porque quando você for fazer a prova do Enem, você tem que responder questões. Só que essa é a parte prática. Existe uma parte por trás, antes de responder questões, que é você planejar a sua rotina. É você ter uma rotina de estabilidade. Para isso, você precisa seguir um método. Certo? Tem algumas pessoas ao vivo. Se não tiver ninguém com dúvida hoje, coloca aqui nos comentários se a live fez sentido, coloca 1. E se a live não fez sentido, coloca 0. E se também tiver alguma dúvida, tem uma funçãozinha aqui, que é essa interrogação, que você coloca aqui na interrogação alguma dúvida específica e eu consigo colocar aqui na caixinha de perguntas.
A hora é agora. Carol disse que fez sentido. Maria também fez sentido. Evelyn também. Então, beleza, galera. Amanhã, a live de amanhã será na nossa rede vizinha no YouTube. Eu vou também estar disponibilizando um material específico, o link da live lá no grupo do WhatsApp. Para participar, já sabe, né? Link da bio, se cadastra, rapidinho você vai responder um formulário só para entender um pouco mais de onde é que você vem, qual é o curso que você almeja, para estar participando do grupo, que é do grupo, tá? Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até amanhã, neste mesmo horário, para nossa terceira live de aquecimento para o plano. Lembrando que a data do evento principal vai ser 27, 28 e 29 de janeiro. Até o momento, a gente só está esquentando os motores. Agora, o foguete não tem ré, ó. Lembra, ó, um assunto que a gente vai aprender, função exponencial, ó. É ad infinito. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchauzinho.